porque Deus tem uma palavra. Capítulo 20, versículos de 19 ao 22. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas aqui, ó, olha para cá, dos judeus. Chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Até o 22. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Podeis vos assentar, não deixando de glorificá-lo, de exaltá-lo, muito menos de bendizê-lo nesta noite. Segundo a psicologia, ela define o medo como um estado efetivo suscitado pela consciência de que há um perigo iminente. Essa é uma definição que a gente encontra. Nós vemos nesse texto, lemos que os discípulos glória a Deus, que os discípulos estariam com medo. Medo de uma circunstância em que eles estariam envolvidos naquele momento. Medo, apesar de terem presenciado um ministério efetivo de Jesus. Medo, apesar de terem visto Jesus ressuscitando mortos. Medo, apesar de terem visto Jesus andando sobre as águas. Medo, eles haviam sido envolvidos por uma situação que os levou a terem medo. Durante o momento em que Jesus estava presente com eles, a gente observa nos 4 evangelhos, nas narrativas, pelos 4 evangelistas, a ausência deste medo. Mas naquele dia havia uma situação nova para os discípulos. Há momentos em que a nossa vida, ela se desorganiza de tal maneira que a única saída que nós temos é sentir
Medo. E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro o apóstolo Paulo falando sobre o dia mau. E é impossível que tenhamos o dia mau e não tenhamos medo. Nós estamos vendo um momento da igreja aonde muitas vezes é trazida uma ministração, palavras, mensagens pirotécnicas, aonde é trazida uma palavra onde parece que cada um de nós, ao aceitarmos a Jesus, nos transformamos em supermulheres, em super-homens e tudo acabou. Ledo, engano. Há uma mentira descarada. Há uma mentira, talvez velada até, em cima desses ensinamentos, de que quando estamos na presença do Senhor, não sentimos mais medo, mas nós sentimos. A regra é que nós achemos que os homens da Bíblia, quando a gente discorre ali, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, quando a gente chega no final do capítulo, talvez o escritor, não tendo mais tempo, hábil, caneta, tinta, para continuar discorrendo sobre tantos heróis que não vemos elencados ali, mas ele começa a dizer, homens dos quais o mundo não era digno. Homens que apagaram a força do fogo. Homens que andaram errantes pelo deserto. Homens que assumiram a postura de verdadeiros e verdadeiras homens e mulheres de Deus na história da humanidade. A nossa tendência humana é olharmos para aquele texto e pensarmos, esses homens não passaram por absolutamente nada do que nós passamos. Mas o texto, o escritor, o apóstolo Tiago, quando ele escreve a sua epístola, no seu capítulo 5, nos versículos 17 e 18, quando ele descreve sobre um desses homens, que fala sobre Elias, ele diz que era homem sujeito às mesmas paixões que nós, era homem sujeito às mesmas dores, era homem sujeito aos mesmos problemas, às mesmas vicissitudes, era homem sujeito às mesmas situações que nós enfrentamos hoje, mas esse homem teria falado com Deus para que não chovesse por 3 anos e meio e não choveu. Mas isso não me impede de passar pelo dia da dor e pela hora do medo. A gente entrou aqui sexta-feira uma pessoa, estamos saindo outra. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Nós entramos aqui sexta-feira com uma expectativa. Será que Deus havia recebido o nosso jejum de aproximadamente quase 60 dias? Será que Ele tinha ouvido a nossa oração que fizemos na madrugada? Será que Ele tinha respondido a nossa lágrima que teríamos derramado aos seus pés? E Ele respondeu com a manifestação da sua presença no nosso meio. Ele respondeu com a presença dele aqui no nosso meio, aleluia. Mas isso não nos impede de encararmos amanhã a nossa segunda-feira. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, amanhã é segunda-feira. E o que fazer com a nossa situação que nós entramos aqui na sexta-feira? O que fazer com o dia mau que o apóstolo disse que nós iríamos enfrentar? O que fazer com a notícia que me aterroriza quando eu a ouço? O que fazer com o peito, com o coração que não quer parar dentro do peito de pensar o que é que vai acontecer com aquela situação que eu deixei lá na sexta-feira?
O que fazer quando temos que ser sustentados por corvo, como foi Elias? O que fazer? Na hora em que Deus fala com você, vai para a beira de um lago, porque eu vou te dar a provisão ali. De repente tu te levanta um dia e olha, e o lago simplesmente havia secado, o ribeiro havia secado. O que fazer com aquela porta que foi fechada na tua cara? O que fazer com o diagnóstico que diz que a tua doença não tem cura? O que fazer quando tu olha para dentro da tua casa e as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem? O que fazer quando tu já tem orado tanto e a tua oração parece que não está passando desse teto? O que fazer quando você vem na vigília e você vê tantas pessoas dando testemunho e você dizendo: meu Deus, até quando eu vou ter que esperar? O que fazer com as promessas que Deus te fez e que tu ainda não as viu serem cumpridas na tua vida? O medo chega. O medo chega de continuarmos seguindo e não alcançarmos as promessas que Deus nos fez. O medo chega de alguém apontar-nos o dedo e dizer: cadê o teu Deus? Cadê o teu Deus na tua história? O medo chega. A nossa primeira reação humana é do ostracismo, é de nos fecharmos. Foi assim que a gente encontrou esses discípulos. Eles estavam trancados, a despeito de todas as promessas que eles haviam recebido, a despeito de todos os sinais que Deus havia feito na vida deles, a despeito de todos os milagres que eles haviam presenciado, eles estavam trancados. Desde o dia que marcamos essa conferência, eu vinha batendo em um tema. Eu estava preparando, eu sentei, eu escrevi, depois eu escrevi de novo, depois eu escrevi. E quando foi no começo dessa semana, eu falei: eu não vou escrever mais nada, porque nada do que eu escrevia fazia sentido. Até quando o Espírito começou a ministrar o meu coração sobre esta palavra, porque alguém aqui nessa noite precisa ouvir essa palavra. Elias, com todo o ministério que Deus havia lhe entregue, no capítulo 17 de Reis, 1 Reis, Deus fala com ele: vai para Serepta, porque a provisão aqui acabou. Acabou. Pastor, tem dia que a provisão vai acabar. Tem dia que a família não vai entender. Tem dia que a demissão vai chegar na sua porta. Tem dia que o extrato na conta vai estar 0,0000. Nesse dia, tenha certeza, você vai sentir medo. O fato de estar frequentando uma igreja, o fato de estar participando de uma santa ceia, não me tira da rota do dia mau.
e do dia em que eu vou sentir medo. Dia 26 de abril de 2012. Na minha vida foi um desses dias. Nós estávamos há 28 dias orando para que Deus fizesse um milagre na vida de uma mulher que havia dedicado a vida dela toda para o reino de Deus. Nós estávamos em jejum e oração, toda a minha família. De repente, no sábado de manhã, foi um dia de sábado, eu recebo uma ligação de alguém do hospital dizendo: o médico deu alta. Ela milagrosamente está muito bem. O que você pensa nesse momento? Deus ouviu a minha oração. Começamos a ligar uns para os outros. Está vindo para casa. O médico deu alta depois de 28 dias internada em um hospital. Está vindo para casa? Então, se está vindo para casa, é porque está bem. É isso que você pensa, sim ou não? Corri mais do que depressa, me aprontei. Corri lá para a casa dela, falei: vou preparar a melhor refeição que ela já comeu na vida dela. Eu sei o prato que ela gosta. Eu vou preparar. Cheguei lá. Mais do que ligeiro, corri para a cozinha. Comecei a preparar aquela alimentação. A mulher que eu estava esperando era minha mãe. Ela chega, carregada do colo. Quando eu olhei, eu falei: que médico louco. Como é que dá alta para alguém nesse estado? Quem estava carregando era o apóstolo, e ele disse: ela saiu do hospital boazinha. Continuei lá a preparar. De repente percebemos que ela não estava com uma sonda que ela precisaria estar usando. Peguei meu carro, entrei no carro e falei: vou até o Hospital do Gama para poder buscar essa sonda. Numa expectativa. Entramos, conseguimos a dita sonda, trouxemos de volta. Quando eu entrei de volta em casa, o meu irmão mais velho olhou para mim e disse: papai levou nossa mãe. Eu corri para o quarto. Ela ainda estava ajoelhada. Ela havia pedido para ele: me ajoelhe, porque eu quero encontrar o meu pai de joelhos. Ela estava com um diagnóstico de uma doença irreversível. Era o dia mau. Era o dia da dor. Era o dia do medo. Era o dia em que nós fomos tomados, assombrados pelo medo. Apesar de ter visto durante toda a minha vida Deus responder às orações da minha mãe, mas tem dias que Deus não vai responder a tua oração do jeito que você quer. Vai existir dias que a prova vai chegar. Amanhã é segunda-feira.
Eu estava ali em cima agora, quando o Espírito de Deus me falou: pregue com o teu coração hoje. Amanhã é segunda-feira. Amanhã o teu problema vai estar lá. Amanhã talvez Satanás chegue perto de você e comece a buzinar novamente. E talvez volte a sentir aquele medo de novo. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Aleluia. Seguindo a história de Elias, 1 Reis capítulo 19. Esse homem havia tido o ápice da sua vitória, quando ele vence 450 profetas de Baal, quando ele está no cume do Monte Carmelo, quando ele faz uma oração simples, pequena. Ele não jejuou ali, ele não orou de madrugada, ele não fez nada disso. Ele apenas levantou as mãos aos céus e disse: se eu sou teu servo, que vai descer fogo do céu aqui agora e vai consumir. E de repente aquele fogo desce. Olha que coisa linda. Tem momentos que a resposta de Deus, ela é imediata. Mas o que fazer no dia que tu recebe a notícia de que um ente querido teria falecido porque papai resolveu levar? O que fazer no dia que tu coloca todas as tuas expectativas? Porque que lindo, saiu lá o exame positivo, está grávida. Nossa, que bênção, estamos esperando isso. De repente há um diagnóstico, perdeu. O que fazer nesse dia? O que fazer quando todos os nossos medos já não estão mais cabendo dentro da gente? O que fazer quando lutamos contra uma insônia que quer te paralisar? Porque você acorda no meio da madrugada e a única coisa que vem à sua mente é o problema que você está enfrentando. O que fazer com a conta que precisa ser paga e não tem provisão? Ribeiro secou. O que fazer? O que fazer quando se tem uma ameaça de morte sobre a sua vida? O medo chegou do grande profeta Elias. E a Bíblia diz que ele foge. Ninguém foge porque está com coragem. Ninguém foge porque, nossa, eu estou fugindo aqui, mas pode vir. Não. Quando fugimos, é por medo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quantas fugas você já empreendeu? Pergunte. Olhe para ele aí, olhe para ela. Quantas fugas você já não empreendeu nesta tua caminhada, na tua vida? Quantas vezes fugimos para não encararmos o problema? Quantas vezes fugimos para não nos depararmos com a situação? Quantas vezes fugimos porque queremos ficar quietinhos no nosso canto? Quantas vezes eu já fugi? Meu Deus, quantas vezes? A Bíblia diz que quando ele começa a ser ameaçado, ele começa a fugir. Era um homem de Deus? Era. Era alguém que Deus tinha confiado o ministério profético? Era. Era alguém que estava na presença de Deus? Era. Era alguém que estava na vontade de Deus? Era. Mas teve que fugir por medo. Teve que fugir por medo. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós nos vestimos de uma capa e queremos passar para as pessoas que nós não, com a gente não.
mas a gente sente medo. E se não sentir, está errado. Se não sentir, está errado. Foge de uma mulher, todo mundo fala, mas o homem que enfrentou 450 profetas de Baal acaba fugindo de uma mulher. Ele não estava fugindo de uma mulher, ele estava fugindo de um sistema. Era todo um sistema que estava contra Elias naquele momento. Não era apenas uma pessoa. Era um sistema. O mesmo sistema que havia colocado os discípulos dentro de um quarto. O sistema romano que havia levado Jesus à cruz, matado. Que havia crucificado Jesus naquele final de semana. Os discípulos não estavam ali com medo apenas de um soldado. Eles estavam com medo de um sistema. Existe um sistema maligno nesses últimos dias, imprimindo um medo sobre a igreja. Um sistema maldito. Um sistema que vem sendo trabalhado dia a dia. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 7, e o versículo 14, que há o dia da adversidade. Mas que quando chegar o dia da adversidade, ele fala assim, considera, isto é, aprenda, reflita. Salmos capítulo 94 e versículo 13, diz que calmamente atravessarás os dias maus. Calmamente. Porque aquele que tem sobre si a presença do Espírito de Deus, até sente o medo, mas não bate o desespero. Há uma diferença gritante entre medo e desespero. Quando eu olho para a vida de Abigail, capítulo 25 de 1 Samuel, quando ela recebe aquela notícia, eu tenho absoluta convicção de que aquela mulher sentiu medo. Eu tenho convicção disso, pastora. Ela sabia quem era Davi. Ela sabia o exército que Davi tinha. Mas isso não a impediu de que ela preparasse o banquete para o rei. Os nossos medos, eles não podem nos paralisar. Nós vamos senti-los. Vamos. Tenha certeza disso. Você vai sentir, amanhã é segunda-feira. Você vai sentir, mas ele não vai te paralisar. Ele não vai te paralisar. Ele não vai te paralisar. Por que, apóstola? Por causa de uma situação em específico. Qual é ela?
A Bíblia diz que eles estavam com medo, voltando aqui ao nosso texto. Eles estariam trancados dentro daquela quarto, daquela sala. Eles estariam ali talvez conversando apenas sobre isso, o que eles iriam fazer, como é que eles iriam encarar, como é que eles iriam falar, como é que eles iriam agora. Agora, interessante a gente observar que eles já haviam ido lá no sepulcro, eles já haviam constatado que Jesus não estava mais lá. A gente pensa, ora, se eles constataram que Jesus não está mais lá, se eles constataram que Jesus não estaria mais no sepulcro, agora qual seria a atitude deles? Voltar correndo, sair anunciando, sair dizendo, mas eles voltam e se trancam de novo. Eles voltam e se trancam de novo. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, sacode ela aí e fala assim, mas eles não já haviam constatado que Jesus havia ressuscitado? Não já tinha sido constatado, sim ou não? Tinha sido constatado. Se você ler o começo do capítulo, você vai ver que Pedro corre, João corre, Pedro espera Pedro, João espera Pedro, Maria olha lá, o jardineiro. A Bíblia diz aqui no livro de João que 2 anjos falam com Maria, 2. A regra no texto bíblico é que um anjo apareça por vez. Só um anjo. Geralmente só se aparece um anjo. Mas para ela aparecem 2 anjos. Mesmo tendo aparecido 2 anjos. Mesmo eles olhando e vendo todas as evidências de que Jesus havia ressuscitado. Mesmo eles olhando, fazendo análise ali da sepultura, viram que o lenço estava dobrado, como quem a dizer, eu vou voltar. Mesmo assim, eles voltam e se trancam. Por causa do medo. Por causa do medo. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, quer dizer, fechadas, trancadas, bota o cadeado, coloca aí, empurra a mesa. Onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Ei, você não ouviu, você não ouviu. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles. Jesus não abriu a porta para poder passar, porque aqui ele já estava com o corpo glorificado. Jesus não precisou bater na porta, abre aqui, eu estou aqui, não. A Bíblia diz que Jesus chega e apresenta-se no meio deles, no meio deles, no meio deles. No teu maior momento de medo, ele vai se apresentar no meio. Aleluia! No teu maior momento, no teu momento mais difícil, na hora que o medo tiver te deixando de trás de uma porta fechada, na hora que o medo tiver te deixando de cabeça baixa, na hora que o medo tiver querendo te dominar, ele vai se apresentar no meio deles. Ele vai se apresentar no meio da tua casa. Ele vai se apresentar no meio da tua família. Aleluia! Ele se apresenta no meio deles. E a palavra diz que ele sopra sobre eles o Espírito.
E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A tradução hebraica dessa palavra é ruá, que quer dizer fôlego. Sabe aquele dia? Eu já tive essa experiência e é horrível, de afogamento. Por muito pouco, quando eu fui tirada da água, eu já estava desacordada. Por muito pouco. Eu não fui ceifada naquele dia. Ceifada por quê? Porque naquele dia eu não estava na presença do Senhor. E era o diabo querendo ceifar a minha vida. E não tem coisa melhor do que quando tu está te afogando, que você recebe fôlego. Ele soprou sobre eles fôlego. Só se sopra fôlego em quem está morrendo. Aqui um bombeiro aqui que eu diga, respiração boca a boca, quando alguém está em situação de apneia, quando alguém está infartando, AVC, enfim. A primeira coisa que eles fazem, corre, coloca lá o imbu. E começam a fazer uma respiração artificial. Para que o ar possa chegar aos pulmões. Muito bem, meu apóstolo. Para que o ar possa chegar aos pulmões e a pessoa novamente tenha vida. Esta noite, Deus te trouxe aqui para soprar fôlego sobre a tua vida. Tem pulmão aqui nessa noite que já está vencido, que já está cansado, que já não está conseguindo mais respirar do jeito que teria que respirar, por causa da situação de medo que tem te cercado, por causa dos problemas que tem te cercado. Mas nessa noite Ele sopra sobre você do seu espírito, Ele sopra sobre você o fôlego dEle, Ele sopra, Ele sopra, Ele sopra, Ele sopra, Ele sopra. Aleluia! E quando Ele soprou sobre eles, Ele disse: recebei o Espírito Santo. O evangelista Lucas diz que depois disso tudo, é um pouco mais detalhado, é mais detalhista. Ele fala que Jesus falou: bota aqui a mão, toca aqui. Olha o sinal dos cravos. Olha aqui do lado. Vê se não tem aqui uma cicatriz. Aonde a lança me perfurou. Aí eles continuaram falando: mas é um fantasma. Mas é um fantasma que está aqui no nosso meio. Mas eles estavam tão tomados pelo medo que eles continuaram achando que Jesus era um fantasma, segundo o Evangelho de Lucas. O milagre está vindo na sua direção, mas muitas vezes estamos tão tomados pelo medo que falamos: não é possível, não, esse aí, não, desse não. Aí Jesus vira para ele e fala o quê? Lá em Lucas, Jesus vira para ele e fala: o que vocês têm aí para comer? Eles falaram: a gente tem aqui um pedaço, olha só, amados, um pedaço de peixe e um pouquinho de mel. Ele falou: manda ver, desce aí, meu irmão, serve aí, monta essa mesa. Queridos, um pedaço de peixe ia dar para 12 homens. Olha como a Bíblia é detalhista. Um pedaço de peixe não iria dar para 12 homens. Um pouco de mel. Eles colocam detalhadamente para que eu e você possa saber que naquele dia, além de Jesus ter ultrapassado a parede, além de Jesus ter entrado com a porta fechada, além de Jesus ter soprado
sobre eles, o Espírito Santo, ele ainda fez o milagre que eles estavam precisando, que era o milagre da provisão. Aleluia! Por que Lucas vem me dizendo pedaço de peixe, um pouquinho de mel? Ele estava dizendo, só tem um pouquinho, não vai dar mais para ninguém, não vai dar mais para nada. Ei, sabe quando você está achando que não vai dar mais para compartilhar com ninguém? Sabe quando você está achando que você está no momento de parar? Sabe quando você está achando? Aí ele chega e diz, coloca aqui, vem cá, coloca aqui, que eu vou fazer a melhor refeição que vocês já comeram na tua história. Aleluia! E ele compartilha com aqueles discípulos naquele momento mais uma multiplicação de peixe e agora de mel. Como é que a senhora me diz que multiplicou? Porque no versículo 26, escute isso aqui, 26 do capítulo 20 de João diz, e 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé. Eles continuaram ali, comendo peixe e mel, peixe e mel, peixe e mel, aleluia. E aqui eu vou finalizar. Só trazendo um salvo-conduto para Tomé. Porque julgamos tanto Tomé, não é? Tomé é um incrédulo. Não seja como Tomé, fulano. Mas a Bíblia não me diz isso. Pelo contrário, o próprio Jesus, ele fala da coragem de Tomé. Ele exalta a coragem de Tomé. Por que Tomé, naquele momento, não acreditou? Quando eles contaram, nós vimos o Senhor. E ele falou, se eu não vir, se eu não tocar, se eu não colocar o meu dedo, eu não vou acreditar. Por quê, queridos? Porque mesmo eles tendo tido a experiência de ter visto o sepulcro vazio, eles continuavam trancados e com medo. Imagina Tomé falando, rapaz, se ele tivesse ressuscitado mesmo, vocês não estariam mais aqui. Se ele tivesse ressuscitado mesmo, vocês não eram para estar desse jeito. Vai querer que eu acredite nessa conversa? Era mais ou menos isso que Tomé estava dizendo. O problema de muitos de nós é que já vimos o túmulo vazio, o lenço dobradinho, dizendo que ele estaria voltando. Mas mesmo assim, nós continuamos trancados, com medos. Eu quero te dizer nessa noite, que se você continua trancado e com medo, vai soprar sobre você o Espírito Santo de Deus nesta hora. Vai soprar sobre você o Espírito Santo de Deus nessa hora. Ei, vai soprar sobre você o Espírito Santo de Deus. Vai soprar sobre você o Espírito Santo de Deus. Ei, vai soprar sobre você o Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesse momento. Aleluia!